De que adianta uma regra que você não segue? A definição de regra é algo que deve ser seguido, que deve ser obedecido. Mas, infelizmente, muitas regras, e a gente pode incluir aí leis também, existem que não são seguidas, que não são obedecidas. Tanto regras no sentido pessoal, regras que você impõe a si mesmo, para a sua vida, para a sua disciplina, para o seu dia a dia, sua conduta, sua casa, o seu lar, sua saúde, enfim, qualquer tipo de regra. Quanto aquelas regras aí fora, regras da sociedade, regras do bom viver, regras do respeito ao próximo e até mesmo leis que existem no nosso país que existem para ser obedecidas. Mas se uma regra não é seguida, de que ela serve? Ela tem alguma utilidade? Tem, só uma. Só serve para uma coisa: para ensinar as pessoas que regras não precisam ser seguidas. Só isso. A única utilidade de uma regra que não é obedecida é descreditar regras. Então as pessoas passam a pensar assim: ah, eu sei que isso é uma regra, mas ninguém faz, ninguém obedece, então não precisa ser seguido. E aquilo passa a ser transferido para outras regras também. A mensagem implícita na mente das pessoas é exatamente esta: regras são feitas para ser quebradas. E, saiba, eu entendo que às vezes nem todas as leis, nem todas as regras contemplam todas as situações humanas. Às vezes você coloca uma regra que se torna obsoleta e ela realmente precisa mudar. Às vezes você realmente precisa fazer uma exceção à regra. A Bíblia mostra isso, que Deus, até mesmo Deus, permitiu certas exceções. Quando a Bíblia mostra lá que Moisés casou com uma estrangeira, ele quebrou uma regra de Deus. E Deus consentiu aquela regra. Quando Davi comeu lá os pães da proposição, que eram reservados para o templo, eram sagrados, Deus fez uma exceção àquela regra. Então, é claro que regras, às vezes, por força maior, por um motivo mais nobre do que o motivo que a regra veio a existir, ela precisa ser desobedecida. Mas não de forma geral. Então, quando as regras são desobedecidas, o que acontece? Acontece que as pessoas passam a desacreditar das regras e quanto mais as pessoas quebram as regras, quanto mais elas ignoram as regras, mais caos se instala na vida delas. Eu me lembro de uma regra que eu coloquei no meu casamento, quando por anos eu lutei com o problema de dar o silêncio, de lidar com a Cristiane quando ela fazia algo que eu não gostava, dando a ela o tratamento do silêncio, né, dando gelo, ficar sem falar com ela por dias, e aquilo, eu ficava muito mal com aquilo, muito mal, porque eu não queria ser daquela forma, eu não queria agir daquela forma, mas eu não sabia agir de outra forma. Como é que eu resolvi esse problema? Uma das coisas que mais me ajudaram a resolver esse problema foi colocar uma regra. A regra era a seguinte: nós não vamos dormir com problema. Porque parte do problema era ir dormir brigados, acordava brigado, passava o dia seguinte brigado, chegava à noite brigado, dormia de novo brigado e ficava carregando aquele sentimento ruim, aquela como se fosse uma comida estragada no estômago que faz você passar mal. E você só vai ficar bem quando você colocar aquilo para fora. E eu ficava assim, com um sentimento estragando o meu emocional e estragando todo o clima no meu casamento. Então eu entendi, bom, eu vou pegar esse diabo na curva. Eu vou pegar ele na curva. Qual foi a minha estratégia? Qual foi a regra que me ajudou? Eu falei com a Cristiane: olha, a partir de agora, a partir de hoje,
nós não vamos mais dormir brigados, nós não vamos dormir com problema. Se tiver alguma coisa pegando, alguma coisa que não está legal entre nós, a gente vai conversar, vai resolver o problema e vai dormir abraçado. A gente não vai dormir brigado mais. E firmamos um pacto com respeito a isso. E isso, muitas noites, resultaram em noites que nós fomos dormir lá para as tantas horas da madrugada, até resolver o problema. Aconteceu de fato, mas foi acontecendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que hoje isso não é mais um problema na nossa vida. A regra, hoje, se acontecer, ainda vai ser seguida, mas raramente é necessária. Então, uma regra pode mudar a sua vida. Se você impor a si mesmo uma regra para melhorar alguma coisa que você quer mudar na sua vida, ela tem o poder de te transformar, mas somente se for seguida. Se você colocar uma regra, por exemplo, anos atrás, eu impus a mim mesmo essa regra. Eu não vou começar o dia sem primeiro ler a palavra de Deus. Eu não vou começar o dia vendo notícia, vendo que mensagem que alguém me mandou. Eu não quero ver o que os outros estão falando. Eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Primeira palavra do dia que eu quero colocar na minha cabeça é a palavra de Deus. Primeira palavra do dia que eu quero dirigir a alguém são palavras minhas para com Deus. Então eu coloquei essa regra para mim. Começar o meu dia com Deus em primeiro lugar. Essa regra tem sido maravilhosa para mim. Eu recomendo a todos que quiserem estar bem no seu dia, começar o dia bem, ter força, ter clareza de pensamento, ter a vida em ordem, começar o dia assim. Eu recomendo isso, porque é uma regra que mudou a minha vida. E é uma regra que não custa nada para você. Não custa nada. E assim também é o poder da regra em todas as outras áreas da sua vida. Você pode impor uma regra a si mesmo. Se o teu problema é que você usa muito o celular, você pode colocar uma regra: olha, a partir das 9 da noite eu não vou mais usar o celular. Muitos casais usam essa regra. A gente não vai para a cama com o celular, a gente não vai mais usar o celular a partir das 9, agora vai ser só a gente. São regras que vocês podem impor a si mesmos. Regras espirituais, regras de comportamento, regras alimentares, todo tipo de regra que vão trazer disciplina para a sua vida. Mas não se esqueça, se você impor uma regra tem um custo. O custo é a obediência. O custo é a obediência. E se você não obedecer a regra, o custo vai ser maior, porque você vai passar a desacreditar não só dessa regra, mas de todas as regras e de você mesmo que a colocou. Então seja muito cuidadoso quando você colocar uma regra para si. Você deve seguir essa regra, senão o caos, que é a ausência de qualquer tipo de ordem, disciplina e regra e lei, vai se instalar na sua vida. E aí, realmente, você estará muito, muito mal. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!